كلا بين شبك مكابلا شبك مكابلا. Olá! O Shabat aparece e vamos recebê-lo. Shalom! Seja bem-vindo à Casa dos Benenos, sim. Vamos aos principais destaques da Parashá dessa semana. Parashá dupla, Parashá Tazria e Metzorá. Após a discussão ao final da última porção Shemini, a respeito da Tumá, resultante de animais mortos, a Parashá Tazria introduz as várias categorias de Tumá, emanando de seres humanos, começando com uma mulher dando à luz. O restante da porção descreve com riqueza de detalhes as várias e numerosas manifestações da doença chamada Sarat. Embora tenha sido traduzida erroneamente como lepra, esta doença de pele tem pouca semelhança com qualquer moléstia corporal transmitida através do contato normal. Ao contrário, a Sarat é a manifestação física de uma doença espiritual, uma punição enviada por Deus, primeiro pelo pecado da maledicência, entre outras transgressões de comportamento antissocial. Conhecida como Metzorá, a pessoa afligida por uma mancha parecida com Sarat na pele está sujeita a uma série de exames por um Cohen, que declarará se o paciente está tahor ou tamê. Se for tamê, ele será isolado para fora do acampamento, um castigo apropriado para alguém cuja língua infame fez com que pessoas se separassem umas das outras. Após descrever os vários tipos, cores e manifestações da doença na pele, cabeça e barba da pessoa, a porção conclui com uma discussão sobre as vestes contaminadas por Sarat. A Parashá Metzorá continua com a Tzará, detalhando o processo de purificação de 3 partes da Metzorá, ministrada por um Cohen, completada com imersões com os carbonote e a raspagem de todo o pelo do corpo. Após uma demorada descrição da Tzaraat em casa e a ordem de demolir toda a residência caso essa doença também se manifestasse ali, né? Tinha espalhado por todos os lados. O capítulo final da porção vai discutir as várias categorias de emissões humanas naturais e que tornam uma pessoa impura em graus variáveis. É exato. Você vê que coisa. Porção dupla, Zait. Porção dupla. Todos vocês que estudaram, né, as porções Sarat e Metzorá, que ela começa a tratar, Benemizai, já da parturiente, né, que dá à luz a menino, a menina, um período de purificação para cada uma dos gêneros, né, para que deu à luz a uma menina, para o que deu à luz a um menino. E os 7 dias, né, que no 8º dia a circuncisão do menino. Essa mitzvah aparece aqui nessas porções, nessa dupla porção. Zait, e essa doença antissocial, Zait? Pois é, você vê. Realmente o termo lepra não é um termo adequado a essa doença, que na realidade é uma afecção que ela aparece na pele. Ela aparece na pele, mas é resultado de ações internas, íntimas, pessoais daquele indivíduo que cometeu aqueles erros, que fez a Lashon Hará, que separou as pessoas, que agiu como um dispersor do grupo, dispersou o grupo. Ou seja, a sua má língua, a sua má palavra serviu como um elemento de distanciamento entre as pessoas. O judaísmo é interessante porque o judaísmo sempre procura juntar as pessoas, colocar as pessoas em contato umas com as outras, através do respeito mútuo, através de, se você não pode falar bem, que não fale mal. Porque o falar mal é justamente aquilo que vai afastar as pessoas. E esse afastamento é algo que realmente desagrada profundamente ao Eterno.
desagrada ao Eterno a partir do momento que você está impedindo com que o desejo dele eterno, que é justamente a união das pessoas, o respeito mútuo entre as pessoas, a consideração de uns com os outros, esse é o desejo dele. E a pessoa que está cometendo aquele lashon hará, aquele pecado terrível, essa pessoa está desunindo aquilo que o Eterno quer que seja unido. Então, nós precisamos entender que esse é um pecado terrível e essas afecções não são lepra, na realidade traduzido como lepra, mas não são lepra. São, hoje se diria, reações psicossomáticas. As reações psicossomáticas são reações que vêm do próprio espírito da pessoa. O próprio espírito da pessoa culpa ela mesma daquele mal que fez. E aquela culpa é que justamente vem a se revelar na forma de uma afecção de pele. Exatamente. Pessoal, essas leituras, né, elas mostram doenças que se manifestam nesses formatos de úlceras, né? Já que a escalada diz que a lepra é uma tradução errônea, né? Mas é a melhor forma de trazer essa impressão do efeito dessa doença, né? Então, é uma doença espiritual que manifesta na forma de lepra. A alma, né? Que manifesta no físico da pessoa. Sempre rezamos por refuah shelema das pessoas que são acometidas de enfermidades. Na verdade, a nossa alma, ela tem um dispositivo. É como a luz do óleo do carro, né, quando está acabando, ela acende. Então, tem que trocar o óleo, está faltando óleo, está faltando água. Então, existem esses dispositivos, né, que dá ao condutor a possibilidade de fazer aquele atendimento para não ter um dano maior. E a nossa alma, os nossos 365 nervos, os nossos 248 órgãos, ele é muito sensível ao comportamento, às energias em que nós nutrimos, ou do ambiente onde nós vivemos, né? E da forma como nós nos comportamos. Quando saímos do Egito, a Hashem diz assim, Zayt, de que toda doença que caiu sobre o Egito não cairia sobre nós se nós guardarmos os mandamentos. Exato, né? Exato. Quando existe alguma enfermidade que somos acometidos, é um dispositivo da techuvá, ou seja, opa, há algo de errado, alguma coisa está errada. Né? E, no caso dessas doenças que estamos estudando nessas duas porções, ela trata de doenças ou de manifestações da alma de comportamentos antissociais. Por exemplo, nós tivemos aí a exemplo do próprio Moisés, eu até usei isso na fala de segunda-feira, de Kirambã. Ele disse à comunidade judaica da Espanha, da Península Ibérica, quando esta se recusou a receberem os judeus que haviam sido convertidos à força pelo islamismo. Esses judeus entravam às escondidas, principalmente no Yom Kippur. Nós temos ali a oração de Yom Kippur, que é a Kol Nidrei, que é a de anulação dos votos feitos sob coação. Né? Quando alguém fala assim, com a arma na tua cabeça, fala assim, seja muçulmano ou seja cristão. Né? Então, são votos feitos sob coação. Estes judeus que foram coagidos a se converterem, eles iam nas sinagogas e eram mal recebidos. Então, o pai de Moshe ben Maimon era o Avidim, era um juiz em Córdoba, da Espanha, e ele escreveu cartas a todas as comunidades que recebessem esses judeus forçados. O que aconteceu, Zayt? Ele foi rechaçado pela reação das comunidades, pelos rabinos, pelos mestres. Então, o Rambam, Moshe ben Maimon, tomou frente desta briga e escreveu a todas as comunidades, rechaçando, admoestando esse comportamento antissocial que não recebiam esses judeus em suas comunidades. E ele começa em sua carta dizendo assim, vocês pensam serem melhores do que Moisés, Jeremias e Isaías? Vocês são melhores do que eles? Isso. Por quê? Por que Rambam disse isso? Porque quando Moisés falou mal de Israel, falando assim, eles não acreditarão em você,
Hashem diz assim, coloque tua mão no manto. Moisés colocou a mão no manto e ela se tornou branca, né, com lepra. E Hashem diz, coloque a tua mão novamente. Ele colocou e a mão foi curada da lepra. Quando Miriam, a irmã de Moisés, se juntou com Aharon para falar mal de Moisés, ela foi repreendida pelo próprio Criador, diz, olha Miriam e Aharon, com vocês eu falo por sonhos e visões, mas este Moisés de quem vocês estão falando mal, homem humilde, eu falo face a face. Né? E Miriam foi acometida de lepra durante 7 dias e ficou isolada socialmente. Quando Yeshayahu, no chamado que Hashem fez a ele, falou assim, ai de mim que vivo em meio a homens de lábios impuros, né? Ou seja, ele chamou toda a nação sagrada de lábios impuros. Ele não estava na torcida do Corinthians, do Palmeiras de São Paulo, né? Nem do Flamengo. Nem do Flamengo. Ele estava no meio de uma nação sagrada, da qual ele falou que são lábios impuros. O que o anjo fez? O anjo queimou a sua língua. E Ermiarro, de quem Rambam também menciona, ele foi isolado, ele ficou nos calabouços, porque ele teve que fazer uma postura também antissocial, né? Ele teve que falar contra o seu próprio povo. Agora, Rambam, ele usa esses termos para falar assim, vocês, rabinos, são melhores do que Moisés, Elias, Isaías, Jeremias? Vocês não são melhores do que eles, então vocês não sejam antissociais e recebam esses judeus em suas comunidades, e a discussão vai continuar, né? Mas eu achei oportuno usar esse termo, por quê? O falar mal do próprio povo, o falar mal da esposa, do esposo, do filho, da casa, da cidade, do trabalho, do emprego que você tem, todas estas posturas negativas de que você profere uma palavra contra, traz contra você mesmo. Exato. Danos, né? Exato. Doenças que são considerados pela interpretação rabínica como doenças resultantes de um comportamento antissocial. O lashon hará, o falar mal, é um comportamento antissocial porque ele causa e provoca separações de casais, briga entre 2 países, ele causa separação de uma comunidade, entre amigos. Então, com o efeito da palavra que está no Taná, de que as palavras são como flechas lançadas, ou seja, são palavras que não voltam, né? Estas palavras não voltam, lançadas, né? São lançadas, e sempre na ponta de uma palavra ruim tem veneno ou fogo, certo? Como nas flechas, né? Nas flechas. Então, o alvo causa destruição, separação, dissensão, brigas. Então, esses também são comportamentos antissociais de que estamos sendo advertidos. O Zait está sendo advertido, o Shemuel está sendo advertido, e você. Nós comentamos também, Zait, de que as nossas orações, ela começa assim, abra os meus lábios e a minha boca proferirá o teu louvor. É o que da forma como nós começamos a Amidá. E quando nós concluímos a Amidá, nós rezamos da seguinte forma, que os meus lábios seja controlado para que ele não venha proferir palavras más e dolosas, né? Então, desta forma que nós concluímos a Amidá. Então, todas essas enfermidades e outras enfermidades nada mais são do que uma indicação de que existe alguma coisa de ruim com você. E por isso nós temos esse dispositivo que também é para o nosso bem, né? Nós tivemos um profeta que foi acometido de uma doença e foi decretado, inclusive, a morte desse profeta, de que ele morreria em 15 dias. Esse profeta, esse rei da Judéia, não profeta, ele se isolou e rezou a Deus e se humilhou. E quando o profeta ainda estava saindo do seu portão, Deus mandou ele voltar. Falou, você vai ter mais 15 anos de vida. Mudou o decreto, reverteu o decreto. Então, a enfermidade, as doenças, as coisas ruins que se manifestam em nós, na maioria das vezes, se não todas, são consequências de nossas ações, ou de uma alimentação ruim, de você não dormir bem, de você maltratar a tua alma. Isso. Você maltratar a tua alma, nós tratamos na Parashá Shemini,
sobre a alimentação daquilo que Deus considera sagrado. Quem que Deus considera sagrado? O judeu. Então vocês não podem consumir determinados animais. Vocês vão consumir estes animais que farão bem para vocês. E vocês terão elevação da alma. Então, Zayt, doenças que se manifestam indicando, né, sobre o nosso comportamento, sobre a nossa postura social, né, e de como nós tratamos as coisas e que tipo de energia que nós trazemos para o meio ambiente em que vivemos. Exato. Samuel, olha só que coisa interessante. Olha só que coisa interessante. Por acaso, algum desses exemplos que você deu, as pessoas estavam contando mentira? Não, sempre é verdade, né, Zé? E era verdade. E as pessoas se valem, né, Zé? Não, mas o que eu estou falando é verdade. É verdade. Mas você está destruindo alguma pessoa por estar falando a verdade. Quando você não pode falar o bem, não fale o mal. Não fale o mal. Quando você... nós estamos falando em condições normais. Em condições normais, isso quer dizer o seguinte: não está havendo uma defesa de um ataque. Não está havendo uma condição de disputa de algo. Ou seja, você não está sendo agredido. No caso, imagina o caso de Miriam. Ela estava sendo agredida de alguma forma? Não, ela estava dizendo a verdade a respeito da esposa de Moshe. No caso de Moshe, ele estava dizendo a verdade quando disse que o povo não ia acreditar no Eterno. Ele estava falando a verdade. Da mesma forma, os profetas. Todos eles estavam falando a verdade, mas uma verdade que agride, uma verdade que separa, uma verdade que impõe dificuldades àquelas pessoas que estão ali do outro lado, sendo as vítimas daquela flecha. As flechas do Lashon Hara, elas são lançadas ou com veneno na ponta que vai matar a sua vítima, ou com fogo que vai destruir o ambiente. Nós temos que entender que, mesmo sendo verdade, certas coisas não podem ser ditas. Certas coisas não devem ser ditas porque vão agredir, vão distanciar as pessoas umas das outras, vão fazer o mal acontecer. Você quer ser o mensageiro do mal ou você quer ser o arauto do bem? Muito bem, Zé. Você escolhe. É como no debate das eleições, né, quando tem disputas eleitorais para os municípios, para os estados, para um efeito federal, né, nacional. Então, observa que os debates, as campanhas, elas sempre são desenvolvidas no mal do outro candidato. Exato. Não na proposta que ela tem de governo, não na melhor proposta que ela tem. Exato. Então, todas as campanhas são desenvolvidas de que ele é grisalho, ele tem nariz grande. Ele é feio, né? malvado então, e narigudo. Claro. Quando você aponta questões que envolvem a má gestão, né, daquele candidato, são temas importantes que precisam ser deixados para avaliação do eleitor, mas na maioria das vezes eles trabalham com a difamação, né, para denigrir a imagem do outro candidato. Então, as campanhas não são desenvolvidas na proposta. É isso que o Zé está falando. Quando nós falamos o mal da pessoa, e nós nos valendo de que aquilo é verdade mesmo. Você sempre tem um fator de sinceridade quando a verdade está mostrando o mal da outra pessoa. Exato. Né? Por que você não fala a verdade sobre você mesmo? Né? Sobre as falhas de conduta que o Shemuel tem, né? As suas variações. É isso que eu teria que destacar se eu precisar reivindicar uma questão de sinceridade. Esse tipo de discussão, Samuel, é como aquela discussão das crianças. Ah, você é feio, o teu pai não sei o quê, a tua mãe não sei o que lá. É coisa, briga de criança, é dedo no olho, chute na canela, cuspe, um cuspir no outro. Então é coisa de criança, é coisa infantil, não é coisa de adulto, quando se usa o Lashon Hara. O adulto, ele tem os filtros da consciência, ele tem os filtros da ética, ele tem os filtros do moral. Esses são os filtros que devem nos acompanhar sempre. E não aquele
eu vou falar qualquer coisa, depois eu vou falar qualquer coisa agora, porque vai ficar aquele burburinho e até daqui a 2, 3 dias alguém descobrir que isso é mentira, ou mesmo que é uma verdade falseada, aí eu já falei, aí eu já prejudiquei. Existem pessoas assim, nós temos que ter muita atenção com gente assim e muito cuidado também. Claro. Pessoal, esta paraxá está fenomenal, por isso te convido que nesse Shabat você considere isso e muitas outras coisas que serão comentadas e discutidas nesse Shabat pelo mais competente minyan. Que fala de Anussim para Anussim. Compartilhe este vídeo com seus amigos no Facebook, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e seja um mantenedor da casa dos Benei Anussim. Essa programação é compartilhada com os ouvintes da Rádio Judaica Portuguesa. Shalom! Shalom! Lecha Dodi, Likat Kala, Apenei Shabbat Mekabela. Lecha Dodi, Likat Kala, Apenei Shabbat Mekabela. Penei Shabbat Mekabela.